Hoje nós vamos apreciar o capítulo 20, que é um capítulo muito trepidante e tem várias viagens, deslocamentos, para cima, para baixo, porque Paulo já começa, já não, né? Tem mais de 10 anos que ele está na estrada, deve ter uns 17 anos que ele está na estrada, e ele está conhecido ali, né, na grande região. E aí, lembrando, ele estava em Éfeso e ficou lá um tempo, tem uma igreja consolidada, mas teve uma muvuca lá e o pessoal que fazia os ourives, né, que faziam aquelas imagens da deusa Diana, né, que é Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. Eles faziam a deusa, faziam pequenos oratórios, e o que liderou lá a insurreição lá, a queixa contra os cristãos, Paulo e os discípulos, foi o que liderava justamente esses que faziam os artefatos em metal. Eles falam prata. Mas é interessante, eu não falei da outra vez, que nunca foi encontrado nenhum desses artefatos, nem a figura da deusa Diana, e nem do templo, eles faziam miniatura do templo e oratórios, né? No entanto, foi encontrado em terracota, né? Então, assim, a gente pode imaginar que tinha um comércio que era direcionado ao pessoal de dinheiro, que eram os ourives, né? Os fundidores de metal que faziam, que custava bem mais caro. Mas tinha também, movimentava o comércio em imagens, né, e oratórios de terracota e de madeira também. Mas foram encontrados de terracota, e eu acho que a deusa Diana em madeira. Mas o que isso nos aponta? Que eram todos tão fervorosos, né, e tal coisa, mas esses de prata, eles foram todos derretidos, né? Provavelmente, até porque quando depois, né, os templos eram saqueados, até mesmo os túmulos egípcios, né, eles eram saqueados para pegar ouro e prata, né? Então não sobrou nenhum desses aí. E quem liderava lá a queixa não eram os artífices de madeira e terracota, era o pessoal que vendia uma joia mesmo, né? E aí ele teve essa muvuca, pegaram lá os discípulos do Paulo, o Paulo foi aconselhado pelos próprios principais do templo, que eram conhecidos dele, a não se apresentar lá no tal do teatro. Então eles pegaram os discípulos e aquele novo, o Gaio, né, o novo procônsul, deu uma passa fora neles e botou todo mundo para fora. E aí o início do capítulo 20 é o seguinte: e depois que cessou o alvoroço, porque o cara botou todo mundo para fora lá do lugar, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Paulo já está numa vibe de despedida. Ele já está sendo avisado, não sei se em sonho, mas através de presságios, e também algumas pessoas dos lugares estão também recebendo essa mensagem, que não seria, em princípio, para ele voltar para Jerusalém, porque ele voltando para Jerusalém ele seria preso, tá? E havendo andado por aquelas terras, Macedônia, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia.
Então, já tinha um monte de, eu estou te falando, são quase 20 anos, se não são 20 anos, dele andando a pé por lá, fundando comunidades cristãs e também reforçando, né, porque passou de novo, e multiplicando os pregadores, né? Então ele já está mais respaldado. Ele já deve estar, ele já começou a escrever as cartas que servem como documentos de pregação, e aí ele foi para a Grécia, tá? Aí olha só que coisa interessante. Na Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, em vez de ele pegar um navio e ir para a Síria, ele vai andando a pé, né? Determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, ele foi a pé para a Macedônia, depois ele está voltando. Ele está evitando entrar em navio, porque, como aqui está falando, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, o pessoal já sabe quem é Paulo, o pessoal já fica avisando, olha, lá vem ele aí, olha, ele vai para outra tal cidade, ele está aqui, né? Lembra que tem um intenso intercâmbio entre uma cidade e outra, inclusive e principalmente de informação, né? São produtos e são informações. E aí o Paulo já está conhecido, entendeu? E aí os judeus estão cada vez mais postas ciladas, armando ciladas para ele. E ele estava com medo de ter uma cilada dessa dentro do navio, que você não tem para onde fugir, e é fácil dar sumiço em alguém em navio. A pessoa está ali, você joga ela pelo... Acabou, sumiu. Entendeu? Não tinha câmera naquela época. Entendeu? Então ele está evitando ficar confinado. E andando para cima e para baixo, ele é acompanhado pelos anciãos e os principais das igrejas, já das comunidades cristãs. Inclusive até aproveito para visitá-lo, tá? Então, para você ter uma ideia, determinou voltar pela Macedônia, indo para a Síria, né? Onde tem lá aquela Antioquia da Síria, aquela região lá. E acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo é uma pessoa, e Gaio de Derbe e Timóteo, da região de Tessalônica, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Eu descobri que eu não podia ser amigo de Paulo, porque só tem gente com um nome esquisito. Eu não tenho nome para ser amigo de Paulo, né? Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Nos esperaram, olha aí, é o Lucas, que está no comitê. Então, repara, ampliou muito. Tem sempre lá os aprendizes de pregador, e agora tem esse pequeno exército, que é para garantir a integridade de Paulo. Assim mesmo, alguns foram de barco, como Lucas. Então, repara que estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então, ele está fazendo o percurso de navio e os outros a pé, pelo continente. Só que ele está falando que nas cartas teve um problema terrível, esse navio enfrentou um tempo ruim, que aquela parte ali, tem uns tempos que você não pode navegar, porque tem uns ventos fortes, né? Então, eles levaram mais tempo do que o povo que foi a pé. O Paulo e o pequeno exército de pessoas com nomes esquisitos.
onde estivemos 7 dias. Então você vê, ó, depois dos dias dos pães ázimos, então era só de passar a Páscoa lá. Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos lá, levou 5 dias de navio. Ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. Aí ficaram lá em Troade 7 dias. O que se faz em Troade 7 dias? Ele vai falar. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, passar a Páscoa, o ázimo, né, na verdade, que é a sexta-feira santa, que é a do pão ázimo. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Paulo era bom de falar, hein? Tá vendo? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Muitas luzes, vamos lembrar que isso tudo é aquela lâmpada, né? Depende, ou é tocha, vela não era. Era um candeeiro, que geralmente o fluido era óleo. E você imagina, aquele lugar lá já não é muito fresquinho nessa época do ano. Uma casa fechada, que é a igreja, com aquele povo todo lá dentro. E as lâmpadas acesas. Estava um calor danado. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, o jovem sentou lá na janela, só que isso era no terceiro andar, tá? Ele sentou e Paulo falando, e aquele calor caiu do terceiro andar, o tal do jovem, do Eutico. Aí, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. O Lucas não perde a oportunidade de colocar, né, extenso, e é amigo do Paulo, né? Coisa de amigo mesmo, né? E foi levantado morto. Quer dizer, eles achavam. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aí ele falou: não morreu não. Vai ficar aí desacordado um tempo. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, ficaram felizes, né? Esse estilo de Lucas falar. Ficaram muito felizes de ele não ter morrido. Nós, porém, Lucas, subindo ao navio, navegamos até Açores, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Então, ele não está indo de navio para quando não armarem armarem ali uma emboscada para ele no navio, né? E jogarem ele lá do navio, ou matarem, sei lá. Que aí assim, teve uma revolução a bordo, teve uma briga, aí o Paulo levou uma facada. Como é que você vai saber quem é que fez? Aí já está morto. E ele vai por terra. E também para despistar, porque em um dado momento ele vai pegar o navio. Então, por exemplo, os caras veem que o Paulo não entrou no navio. Aí o Paulo já... Aí assim, entra o Lucas e alguns discípulos. Aí os caras ficam na dúvida. Mas será que o Paulo entrou? Deve ter entrado escondido. Mas deixa que Paulo está indo por terra. Aí quando eles se certificarem, já está no terceiro porto que Paulo vai por terra, aí os caras vão desistir. E aí o Paulo vai entrar, porque aí vai ter que fazer um outro percurso maior. Voltar lá para Jerusalém. E logo que se ajuntou conosco em Açores, o recebemos e fomos para Mitilene. Aí se juntaram lá em Açores e foram para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios.
E no outro dia, aportamos em Samos, o Samós, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Mileto é conhecido, né? Que tem o famoso filósofo Tales de Mileto. Aí você vê que eles também já estão fazendo mesmo para despistar, né? Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, repara, ele passou o ázimo lá ainda durante a viagem. Aí, o ázimo é Sexta-feira Santa. Ele está indo para Jerusalém e, assim, o Pentecostes, dia 50 dias depois. Então, você vê que esses deslocamentos, eles não eram nada fáceis, né? Primeiro que, mesmo indo de navio, que não era navio, era um barco grande, tinha que depender do vento, aí os ventos davam contrário, aí às vezes ficava parado, que também se não tinha vento não andava. Você vê que eles foram andando por terra, chegaram antes do Lucas que estava de barco. Então, e aí ele para não... Porque Éfeso era uma cidade grande, tinha uma comunidade grande. Então ele não passou, ele resolveu não passar por Éfeso, e também porque ele saiu de lá no negócio da muvuca, lá dos caras que eram ourives, que faziam os templos de prata, e a figura, a imagem da deusa Diana, né? Então também para não levantar de novo essa... Mas ele queria se despedir, que nessa altura do campeonato ele já está sabendo que é uma despedida. Então ele queria se despedir, chamou lá para esse lugar, Mileto, né? Chamou o pessoal de Éfeso, então, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia do Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes... isso aqui é lindo, tá? Eu vou ler. Vocês sabem que quando é sermão, quando ele faz aquelas pregações, eu pulo e peço para vocês lerem, porque geralmente conta a epopeia dos judeus, né? Do Antigo Testamento. Aí quando ele pregava, isso quando ele ia para a sinagoga, quando ele pregava para gentios, aí ele contava só a história do Cristo, né? Só os evangelhos. Mas aqui é um discurso de missão cumprida para esse povo, para essa região. Então olha o que ele vai dizer. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, não perdeu tempo, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Então, não foi fácil pregar para eles, tendo que se confrontar com os judeus. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, né, ao Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, mas já intuindo. Então já está dizendo, né? Não estou sabendo o que vai acontecer, mas já estou inspirado aí que não é nada muito leve. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, assim, não estão
relatadas todas as visões e indicações do Espírito Santo, né? Aqui. Porque ele estava cada vez mais afinado, ainda mais depois com o voto nazireu, porque eu não falei isso, o voto nazireu, aquele voto que ele fez na segunda viagem, que ele pega o cabelo e entrega em Roma não, em Jerusalém para ser queimado. Esse voto é um voto que você se coloca nas mãos de Deus. E você dá o cabelo para queimar no templo, você está entregando a sua alma a Deus. Entende? Então, claro que há várias maneiras, né? Lá no Velho Testamento, quando o pai fazia isso em relação ao filho, era um outro voto, né? Era um voto de vida, né? Mas aqui o voto de Paulo não é o voto de morte, mas é assim, que se faça a sua vontade, né? Tanto é que ele já está encarando todas essas revoluções de novo, e não é uma coisa que vai passar rápido. Só vai piorar. Porque ele viajando já era complicado, imagina ele preso, né? Se bem que tem também as compensações, né? A gente vai ver. Se não, que o Espírito Santo, né? Aí assim, eu tô aqui, vou para Jerusalém não sabendo que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Lembra que numa vez ele estava na sinagoga, pregou 3 sábados, aí tinha lá o pessoal que estava fazendo oposição, aí ele fala, bom, hoje acabou, eu estou limpo do sangue de vocês, quer dizer, vocês vão responder, vocês são responsáveis pelo sangue de vocês, ou seja, vocês vão responder pelas suas atitudes, se vocês fizeram o que tinha que fazer ou não. E assim, eu fiz, eu tenho certeza que eu cumpri minha missão. Vim aqui, dei minha cara a tapa, né? Às vezes até apanhei, levou varada, chibatada. Portanto, ele está dizendo, no dia de hoje, vos protesto, apresento, né? Que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Jesus, eu fui andar, andei demais. Cadê? Agora como é que eu vou achar? Ah, tá aqui. Vos constituiu bispos. Essa tradução aí é meio polêmica, porque não tinha bispo. Você põe bispo aí, você pensa no bispo da Igreja Católica. Só que não tem igreja católica ainda, não tem igreja nenhuma, não tem a ortodoxa grega, não tem a igreja maronita, não tem nada disso. Copta. Então, assim, era melhor botar diácono. É uma pessoa que trabalha lá pelo templo. Sobre o que o Espírito Santo está constituindo esses divulgadores. Para apacentar a igreja de Deus. E que ele resgatou com seu próprio sangue, o Cristo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha isso, gente. Que é uma previsão que vale para até hoje, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis,
que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atribuírem os discípulos após si. Olha, para jogar a culpa nos discípulos. Portanto, vigiai. Olha o Kardec. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha como é que o tempo passa. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Continuar, né? A pregação, dar herança, né? Ter uma igreja a ser legada. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, não vivi na aba de ninguém, quer dizer, era amparado, mas trabalhava quando assim podia. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É um capítulo contundente, que a gente vê que as coisas não são aleatórias. Você acredita? Porque ele vai continuar voltando para casa. Aí vai aparecer gente, vidente, que vai dizer: não, não vai para Jerusalém, porque você vai ser... Isso aí que o Espírito Santo já disse para ele, que ele acabou de dizer. Você acredita que tem gente que faz esse estudo aí e diz que Paulo não seguiu... Paulo aconteceu o que aconteceu com Paulo porque ele não seguiu o Espírito Santo. Gente, é horrível a pessoa pegar só um pedacinho e ficar fazendo... Eu não estou falando de quem faz estudo, eu faço estudo de pedacinhos do Evangelho porque tem uma continuidade. Eu digo o seguinte: o orador, você vai apresentar um pedacinho, mas o orador tem que saber tudo, tem que ler tudo, tem que ter uma visão geral, né? Claro, isso é um cacuete que eu trago do magistério, né? Você tem que saber pelo menos 10 vezes mais do que você vai apresentar na aula. Então o sujeito faz uma leitura e fala: poxa, aí, mas o Espírito Santo já tinha falado para ele que ele vai ser preso, torturado, mas por que ele vai para Jerusalém? Ele vai para Jerusalém, ele está sendo avisado, ele está preparando o espírito dele, para ele não ser pego de surpresa. E até pela possibilidade dele dizer não. Só que ele está agora, depois daquele voto, ele está sintonizadíssimo com o Altíssimo. Então não tem isso. Aí os caras ficam fazendo umas injunções e assim, e vai aparecer, vai ter evidência. E ele vai falar: mas tem a força que impele ele para lá. E assim, olha como é que não lê em tudo. Quando não era para ele ir lá para o Oriente, para a Síria, apareceu um espírito, né, e falou: não vai para lá, vai para o outro lado, né? Mais de uma vez. E isso são as relatadas. Você imagina as vezes que aconteceu que ele não relatou, né? Então, ele está indo para Jerusalém porque há de se cumprir um ideário, uma promessa, né? Mesmo preso, ele vai continuar pregando. E a gente vai ver uma coisa bonita que vai começar a acontecer agora, é que os legisladores, embora não sejam santos, mas eles já começaram a ouvir essa história aí. Porque eles têm que julgar coisa de... Eles não são judeus, mas eles têm que julgar. E aí
veio uma leva de legisladores, como esse Gaio aí que botou todo mundo para fora, falou, não vou ficar julgando coisa de judeu, e ainda mais que sabia que era armação, né? Então, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer um monte de legisladores que ouvem o negócio do Cristo e são assim, simpáticos, entendeu? Então, se por um lado os judeus, fariseus, os mosaicistas, vão querer pegar o Paulo, mas vai ter o pessoal os administradores de Roma vão aliviar a barra, por incrível que pareça. E assim, vai ser uma coisa super interessante, né? História também. Então, que nós tenhamos uma boa semana e no sábado que vem estaremos aqui para estudar o capítulo 21. Boa semana na paz do Cristo, graças ao bom Deus.